Olá, amigos. Aqui quem está falando é o Leverson Faria Lamunier Costa. Sou PhD em Física pela Unicamp. Eu sou com pós-doutorado em Economia pela FEA USP. E a minha teoria econômica quântica é o fruto desse projeto de pós-doutorado na FEA USP. E a teoria econômica quântica está provando para o mundo que a economia está mal fundamentada desde a sua premissa maior, a lei da oferta e demanda. Ela prova que a economia nunca foi baseada em taxa de juro e que essa taxa de juro no máximo é 1,64, porque eu vou mostrar aqui para vocês que é π ao quadrado sobre 6. E economia é uma ciência exata, portanto ela é uma ciência totalmente empírica. A economia não é uma ciência que está à mercê de vontades de interesses políticos A, B, C, D, não tem nada a ver com isso, né? Bom, então, isso daí. Então, você digita aqui no YouTube, tem uma série de vídeos eu elencando, falando sobre a teoria econômica quântica, enfim, Leverson Costa. Bom, o que eu vou mostrar para vocês, esse símbolo dessa pirâmide encimada aqui, o símbolo dessa pirâmide encimada é justamente esse gráfico aqui da teoria econômica quântica, esse gráfico 1 sobre x ao quadrado. Por quê? Porque economia, ela é atração econômica, a produção expõe seus produtos para atrair a demanda. Bom, quais são as equações do movimento que descreve a atração econômica e repulsão econômica? A função 1 sobre x ao quadrado. A função 1 sobre x ao quadrado, que é a força da gravidade de Isaac Newton, a força elétrica ou lei de Coulomb. Então, primeiramente, para eu explicar, que eu vou mostrar para vocês, a explicação para vocês, que essa pirâmide encimada, ela simboliza simplesmente esse gráfico, sabia? É perfeito essa simbologia. Então, veja, vou primeiro explicando o gráfico. Então, esse gráfico é a função 1 sobre x ao quadrado. Então, o que você tem aqui? Esse aqui, o eixo y é a taxa Selic, é o Banco Central, controlando a taxa de juro. Essa curva aqui é a inflação. Essa cor rosa aqui é a desinflação, né? Que a economia mostra, a teoria econômica quântica prova que o problema da economia não é a inflação, mas sim a desinflação. Desse outro lado aqui você tem a curva da deflação. Então, você pode dizer que a deflação ela é aproximadamente uma desinflação, sabia? Por quê? Porque esse gráfico mostra aqui, ó, que a inflação, ou melhor, a taxa de juro tem uma relação inversa com a inflação, mas a taxa de juro tem uma relação direta com a desinflação. Logo, a deflação também ela tem uma relação direta com a taxa de juro. Por isso que uma deflação é aproximadamente uma desinflação. E, portanto, todo esse gráfico aqui é essa função A vezes B sobre x ao quadrado. Quem que é A vezes B? A é a oferta, B é a demanda, elas estão interagindo, dividido pela distância delas ao quadrado. Então, quem que é x ao quadrado? X ao quadrado, na verdade, é uma área quadrada, certo? O x ao quadrado ela passa a ser uma área quadrada, certo? Então, você tem essa interação oferta e demanda dividido pela área ao quadrado. Então, é conforme essa interação, a quantidade dessa interação demanda-oferta, que você também tem essa relação aqui x ao quadrado. Olha que coisa sensacional. Por isso que é a poderosa teoria econômica quântica. Então essa função 1 sobre x ao quadrado, na verdade, eu vou para cá. 1 sobre x ao quadrado, ela é uma somatória. Isso aqui acaba sendo uma somatória desse tipo aqui, onde essa somatória tende a π ao quadrado sobre 6. Por isso que a economia é uma série harmônica convergente. π ao quadrado sobre 6. Que isso aqui é o quê? O problema da Basileia de Euler e a função zeta de Riemann para S igual a 2. Aí você fala, Leverson, mas por que teoria econômica quântica? Porque esse laser, tá vendo esse laser aqui, ó? Esse laser, a intensidade desse laser, dessa frente de onda aqui, essa intensidade ela cai por 1 sobre x ao quadrado, que é essa própria função aqui, ó, essa intensidade. Por isso que o laser, esse laser, ele é um fenômeno quântico. Então essa função 1 sobre x ao quadrado aqui, que é esse gráfico aqui,
É um laser, é a intensidade de um laser. Então, por exemplo, o laser nesse ponto aqui, ele é mais intenso do que nesse ponto aqui. Por isso que essa dualidade, para você entender corretamente a economia, você precisa ter essa visão nada tradicional. Né? Então o laser, ele é uma função quântica, é um fenômeno quântico, que é esse gráfico, mas ao mesmo tempo esse gráfico também ele é um fenômeno clássico, porque ele é uma lei da gravidade de Isaac Newton e força elétrica. Por isso que, na verdade, a teoria econômica quântica é uma teoria semiclássica, que ela é um pedaço quântica e um pedaço clássica. Clássica é a lei da gravidade de Isaac Newton e força elétrica, e quântica, porque esse laser aqui para explicar, por exemplo, o esquema Ponzi. Porque o esquema Ponzi é uma pirâmide. É um esquema piramidal, que também é a mesma coisa de uma alavancagem monetária da empresa. Por quê? Porque, tá vendo? Aqui nesse ponto a intensidade do laser, é mais forte do que aqui, do que aqui, do que aqui, do que aqui. Isso é o esquema Ponzi. Porque à medida que você, no esquema Ponzi, que é um esquema piramidal, à medida que você está aumentando a base da pirâmide, porque o esquema Ponzi ele exige que a pirâmide aumente sua base. Só que chega um momento que quanto mais você aumenta a base de uma pirâmide no esquema Ponzi, mais essa pirâmide financeira está fragilizando, ela vai lá e quebra. Que é a mesma lógica da alavancagem monetária empresarial. Por isso que essa função aqui, no final, ela é tanto uma função, ela é uma função semiclássica, que ela é força da gravidade de Isaac Newton, força elétrica, e também a intensidade do laser, a intensidade do laser. Da frente de onda de um laser. E eu estou trazendo originalidade para o entendimento da física, né? Porque esse gráfico aqui, você não vê esse gráfico de forma... Nos livros de física e matemática, você não vê no gráfico esse sinal aqui no centro. E aqui no centro desse gráfico, o que você tem aqui no centro desse gráfico? O sinal do corpo em queda livre. Que também, corpo em queda livre, você soltar um objeto, é esse sinal aqui. Ou jogar um objeto de cima para baixo, é esse sinal. Que é a proporção de Galileu. Isso daqui também é um fenômeno quântico, ou um fenômeno econômico, né? Então, esse laser aqui, ele é um fenômeno econômico. Você soltar o corpo do alto é um fenômeno econômico. Você lançar o corpo de baixo para cima também é um fenômeno econômico. Correto? Então, eu fiz essa introdução mais profunda sobre esse gráfico aqui. Então esse gráfico é 1 sobre x ao quadrado. Então, na verdade, esse gráfico aqui, ele é o mesmo esquema dessa pirâmide aqui. Uma pirâmide intercalada. Por isso que é o olho do grande arquiteto do universo. Então aqui, por isso que é o Deus da prosperidade. E isso daí é uma verdade, entendeu? O Deus da prosperidade é uma verdade. Por isso que é a matemática, entendeu? Por isso que é a matemática. O esquadro e o compasso são os instrumentos do matemático, entendeu? Então é esse distribuindo a prosperidade aqui embaixo. Então vamos agora olhar para cá. Correto? Então 1 sobre x ao quadrado. Então é 1 dividido, esse cara é o 1, que é a interação oferta e demanda. 1, ele está dividindo a sua riqueza aqui para essa pirâmide. Correto? Então vamos analisar. Então você tem uma pirâmide intercalada, porque no final ela forma uma pirâmide intercalada. Então vou pegar aqui para x igual a 2 ficar melhor para você entender. Então x igual a 2 é como uma área 2 por 2, uma área quadrada. Aqui x igual a 3 é uma área 3 por 3, já é maior. Aqui x igual a 4 é uma área maior. X igual a 5 é uma área maior, uma área 5 por 5. Então quando você olha x igual a 2, aqui ó, para x igual a 2, é uma área 2 por 2. Então essa área aqui, ela abarca menos pessoas dentro da economia do que, por exemplo, essa área quando x é igual a 5. Porque é uma área 5 por 5. E isso é quem? X é inflação. Então, quanto menor é a inflação, aqui, ó, quanto menor é a inflação, menor é essa área. E, portanto, uma inflação menor, na verdade, que significa uma alta taxa de juros, com a alta desinflação, você tem menos pessoas dentro da economia. E esse efeito econômico, de fato, ele acontece. Quando o governo aumenta muito a taxa de juros, ele prejudica a economia. Por quê? Porque ele faz com que tenha menos pessoas dentro da economia, usufruindo fortemente a economia. Certo? Então, e como que eu pego isso daqui? Isso aqui é esse ponto aqui, ó. É como que você olhar para cá. Entendeu? Você olhar para cá, é como você olhar para cá, ó. Vamos pegar aqui é 2, ó.
porque eu pegando aqui 2, tá? Aqui, x igual a 2 é isso aqui, ó, tá vendo? Tá vendo que essa distância aqui, ela é menor do que essa distância? Melhor dizendo, essa distância aqui é maior do que essa distância? Portanto, se você olhar para esse ponto, aqui tem menos pessoas participando da economia do que aqui. Então aqui reflete uma alta taxa de juros, porque uma alta taxa de juros é menos pessoas dentro da economia, mas isso aqui favorece alguém. Quem? O capital rentista. O capitalismo financista, que é tudo de ruim para a economia. Aqui, ó, então tá vendo? Então aqui é x igual a 1, x igual a 2. Então, olhar para esse ponto da economia aqui nesse gráfico, olhar para esse ponto. X igual a 3 é isso aqui, ó. X igual a 3 já é maior. Tá vendo? Essa distância já não é maior do que essa, que a gente chama de seção transversal do laser. Então, isso daqui é uma seção transversal do laser. Isso aqui é uma seção transversal do laser. Então, x igual a 2 é isso aqui. X igual a 3 é isso aqui. Então, você vê que aqui já abarca, já tem mais pessoas dentro da economia nesse ponto aqui do que nesse ponto, certo? Porque é uma área, entendeu? Isso aqui também é uma área. Aqui, vamos pegar x igual a 5. Pegar aqui, ó, x igual a 5. Tá vendo que essa distância aqui, ela é maior do que essa, que é maior do que essa, que é maior do que essa. Então, para x igual a 5, você já tem uma pirâmide com a base maior, tá vendo? Uma área maior, uma base maior, portanto, uma área maior, porque é x ao quadrado. Então, você tem mais pessoas dentro da economia, mais pessoas usufruindo da produção econômica. E, portanto, à medida que você aumenta essa pirâmide, você está aumentando a base da pirâmide e você está potencializando o consumo. E à medida que você aumenta a base da pirâmide, você está o quê? Diminuindo a taxa de juros. Porque esse efeito acontece quando você mais diminui a taxa de juros, mais você potencializa uma alta inflação, porque aqui, ó, aqui é uma inflação maior do que aqui. Essa inflação nesse ponto aqui, ó, a inflação aqui, x igual a 5, ela é maior do que aqui. E uma inflação maior significa o quê? Mais pessoas dentro da economia, consumindo. O consumo é maior. Então, você pode olhar aqui, ó, quando essa interação aqui, quanto mais pessoas AB, quanto maior é AB aqui, ou seja, uma demanda maior para uma oferta maior. Isso significa um x maior. Só que esse x vai ao quadrado, certo? Só que esse x vai ao quadrado. Certo? Justamente isso. Então, como você pega aí, por exemplo, você pega B, um B grande, um A grande, significa um x grande. Só que esse x vai ao quê? Ao quadrado. Entendeu? Bonito, né? Olha que prova poderosíssima, original. E aí você vai ver que esse gráfico aqui, na verdade, ele vai chega um momento, por exemplo, de uma inflação, que uma inflação de 8% é a mesma coisa de uma inflação de 10%, porque esses pontos aqui, ele caminha para uma colinearidade inflacionária. Então, deixa eu pegar um exemplo aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Aqui, ó. Vamos pegar esse exemplo aqui, ó. Vou pegar esse exemplo aqui, ó. Tá frágil, meu laser aqui tá ficando... Entendeu? Esse exemplo aqui, tá vendo aqui, ó? Uma inflação de 11% é a mesma coisa de uma inflação de 20%, porque todos os pontos caem numa colinearidade inflacionária. Então chega um momento da economia que, por exemplo, uma inflação de 6% é a mesma coisa de uma inflação de 20%. Porque já não faz mais efeito. Porque caiu, é aí que a gente vai chamar de um padrão econômico. Chega num padrão econômico, porque todo mundo, é como que você abarcou todo mundo dentro da economia, certo? E aí você chega num padrão econômico, esse padrão econômico a gente chama de recessão econômica. Então, por exemplo, e aí que eu chamo, em alta inflação, você tem uma recessão econômica positiva, uma recessão econômica sadia. Aqui nesse ponto você pode atingir uma recessão econômica, só que é uma recessão econômica ruim, péssima. Então nesse ponto você tem dinheiro altamente desvalorizado no final das contas, porque você tem uma baixa inflação, uma alta desinflação, uma alta taxa de juros, no final você tem um dinheiro desvalorizado. Aqui nesse ponto você já tem uma alta inflação, que é uma baixíssima desinflação, que é uma baixa taxa de juros, e você tem a moeda valorizada.
Então, tá vendo como que eu expliquei aqui para vocês? E isso, entendeu? Então, aqui, ó. Aqui, essa área é maior do que essa. Então, essa área abarca mais pessoas dentro da economia do que essa, do que essa, do que essa. E assim por diante. Então, e aí você olhando nessa figura, você tem toda a estabilidade econômica, a riqueza. Quanto maior a base da pirâmide, mais alta é essa pirâmide, certo? Por dedução. Se eu aumentar a base dessa pirâmide, eu aumento a altura dessa pirâmide. Só que chega um momento que você já não consegue mais aumentar a base dessa pirâmide e você tem a altura máxima dela. Como você faz isso? Vamos supor, vamos pegar um exemplo. Para eu pegar os 200 milhões de habitantes do Brasil e colocar esses 200 milhões de habitantes do Brasil dentro da economia, é como que eu preciso de uma área 5x5. Aí, portanto, eu tenho o tamanho total dessa economia, que é uma pirâmide desse tipo. Entendeu? Simplesmente isso. Você viu que poderosa? Que potência é isso? Então, isso é a teoria econômica quântica. Certo? Igual esse laser, é a mesma coisa olhar para esse laser. Então chega um momento que essa frente de onda aqui, ela é tão grande que ela não tem mais efeito. Ela não tem mais efeito, porque ela já abarcou todo mundo. E aqui que eu estou chamando, por exemplo, eu coloco o Partido Quântico Brasileiro, por quê? Porque é a teoria econômica quântica. Entendeu? É a teoria econômica quântica. Então você precisa de um partido político para simbolizar a teoria econômica quântica, igual o Partido Liberal, o Partido Conservador, o Partido Comunista, o Partido Socialista, o Partido Social Democrata, que simbolizam aquela ideologia. Então a gente precisa de um Partido Quântico Brasileiro, PQB07, para simbolizar a teoria econômica quântica, o santo grau da economia, que está explicando para o mundo a forma correta da economia. Poderosa, né, essa explicação. Então esse olho da providência, isso pertence ao Brasil, que é o olho do grande arquiteto do universo. E isso, essa simbologia, essa própria figura aqui desse gráfico 1 sobre x ao quadrado. Então, só para você ver, tá vendo? Olha o tamanho dessa área aqui, essa desinflação aqui, vamos por aqui, ó. Olha o tamanho, entre 5% e 6%, olha o tamanho dessa área. Agora pega aqui onde está a nossa